Olá, estou na TV Relacionamento, meu nome é Graça De Caro, sou coach metafísica, terapeuta holística, escritora do livro A Arte de Ser Feliz e muito agradecida de estar aqui hoje com vocês. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma profissional do mais alto nível, aquelas pessoas que a gente tem assim, o prazer e sem palavras assim para uma pessoa de talento tão grande quanto Viviane Dias. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Kent, obrigada pela generosidade. Vivi, conta aí para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória, e depois nós vamos falar dos seus livros também, tá? Tá bom. Eu nasci aqui em São Paulo. Há muitos anos, né, trabalho com teatro, acho que desde criança, né, eu tinha meus grupos de teatro. Tem alguém da família, teu pai, tua mãe, que era de teatro, para te incentivar? Assim? Ninguém. Mas você foi por você, você acha? Minha família é de esportistas, da parte de pai. Então eles são muito esportistas, aí já tinha foto de raquete na mão desde pequenininha e achavam que eu ia pro esporte, eu fui pro teatro. Então eu sou a ovelha colorida da família, que foi para outro lugar. Tá. E aí você olhou um palco assim, você gostou daquilo? Sempre, desde As criança. As luzes, tá? Na verdade, quando eu era criança, eu tinha uma escolinha infantil que dava muita importância pro teatro. E sempre tinha uma peça no final do ano, e para mim era o momento mais mágico. E aí eu tinha só uma característica que me favorecia, que eu decorava muito rápido tudo, então as professoras logo me davam bons papéis, que eu decorava, e eu fui gostando, tomando gosto. Aí você depois... é auditiva, então, né? Não sei. Se você capta rápido aí nos textos, E aí isso, só que ao mesmo tempo, por exemplo, só pra você ter uma noção, eu era muito boa em matemática, em química, eu ganhava todas as Olimpíadas de Matemática, então meus professores, quando eu fui para áreas de humanas, nossa, eu tive um professor de matemática que ficou muito triste. Ele, você tem certeza? Quer fazer engenharia? Não. Ele queria conversar comigo, mas eu adorava. Esse professor, ele dividia a lousa em duas. Uma parte ele fazia a história do livro, a outra parte da lousa, a fórmula do livro, a outra parte da lousa, a fórmula que eu chegava, porque eu não gostava de seguir a fórmula do livro, eu chegava na fórmula. Então eu adorava. Matemática também era minha... Hoje eu já não sei fazer quase nem mais uma equação, porque tudo na vida é prática, né? Mas naquela época eu gostava bastante. E aí você começou a fazer os cursos de teatro também? Exatamente. Daí depois eu fui estudar no Arquidiocesano também, que era um colégio que tinha... e dava ênfase, né? Para criatividade e tudo mais. Exatamente. Aí na hora de fazer como eu adorava escrever, eu acabei entrando em jornalismo na universidade. Naquela época eu fiquei com medo, né? E ao mesmo tempo sempre teatro pelos bastidores, e fazendo, e me aproximando de grupos. E trabalhei no Globo Rural, no programa Globo Rural da Rede Globo. Fui jornalista durante 7 anos. E você viajava pelo interior, assim, para as fazendas? Viajava, adorava. Acho que se eu não... e eu vivi uma crise, assim, porque não é que eu não gostava de jornalismo, não. Eu gostava muito, ainda mais eu gostava muito do meu trabalho. Era como eu ficava assim, mas é que o teatro é muito excepcional para mim, né? Era 10, jornalismo era 9,5, que era muito bom também, não era nada negativo, mas em algum momento, com 29 anos, eu senti que eu tinha que escolher. Porque aí começou a ficar muito enrolado as coisas, teatro se faz em grupo, tem uma questão com comprometimento, com horários, foi muito difícil, mas acabei optando, né, pelo teatro, e aí... fui para o exterior com o dinheiro do FGTS, no meu trabalho de jornalismo, terminei minha formação, fui atrás de grupos, diretores que eu amava, então fui para Creta, morei um tempo lá, com teatro, um grupo de teatro. Depois eu fui para o Odin Teatro, na Dinamarca, então passei um tempo com grandes mestres, referências naquela época para mim muito importantes, né, o pessoal do Eugênio Barba. A comunicação, teu inglês está bom? Bacana. Aí depois eu fui para a Itália, de lá eu fui para um grupo chamado Potlatch, na Itália, passei um ano, era uma vila de 200 habitantes, monges, freiras e atores, e de uma certa maneira nós éramos como sacerdotes, né, porque a gente passava 10 horas no teatro, pesquisando, foi um período muito bom, com atores do mundo inteiro.
Voltei para o Brasil, isso eu já tinha uma companhia de teatro chamada Estelar de Teatro, que eu sou uma cofundadora junto com o Ismar Hashmo. A gente já tinha feito algumas peças, mas a gente sempre era muito inquieto até hoje, né? Graças a Deus, somos muito desassossegados. Na verdade, assim, é a problemática que faz a gente fazer as coisas. Não é? É na necessidade, né, de se fazer as coisas. Porque quem fica só no estado de repouso, sem nada, a coisa não se move, né? Pois é. E ainda bem que você e o Ismar, os dois também são assim, né? Sim. Interessante. E aí também tinha uma questão, porque eu escrevia, e os textos que eu escrevia, de certa forma, impulsionaram a nossa busca de linguagem, porque eram textos difíceis do ponto de vista que eles não aceitavam nenhum tipo de ilustração do texto. Você precisava ter uma linguagem forte para poder dialogar com esse texto. Então a gente hoje, refletindo sobre a nossa história, sobre a história da Estelar de Teatro, de muitos modos a dramaturgia convidou a encenação a se reinventar. Né? Então a gente precisava buscar linguagem. Então a gente foi para o exterior atrás dessas pessoas que a gente admirava, trabalhou muito aqui também, tem grupos incríveis, tem diretores incríveis, mas a gente teve essas experiências lá fora também que a gente gostava, queria para a nossa formação. Voltamos, fizemos uma peça, era o Caim, a nossa segunda peça no Sesc Consolação, a primeira foi a Alice, voltamos, fizemos Mestres do Jogo no Sesc Consolação. Aí eu continuei achando que precisava mais, o Ismar também, ele voltou para a Itália, eu fui para a Polônia, estudar com um diretor russo chamado Anatoly Vassiliev, que mudou a minha vida, foi muito forte, um encontro incrível. Voltamos, fizemos o Caim, que foi a terceira peça da Estelar de Teatro. Aí nisso conhecemos um diretor russo chamado Yuri Auschwitz, que teve uma grande influência na nossa linguagem, a gente considera um mestre. Passamos no México com ele 2 anos entre idas e vindas, fazendo uma formação. Escrevemos o Frida Kahlo, Calor e Frio. Eu escrevi, o Frida Kahlo, nós fizemos essa peça que foi para México, Chile, Itália, Alemanha. E aí a gente, depois de muitos anos também segurando, indo com todo o cenário em carros, aquela loucura que a gente tem um grupo de musicistas, atores. A gente, em 2017 para 2018, ganhou uma lei que é muito importante para a cidade de São Paulo, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que permitiu a gente ter uma sede, que é lá no Bexiga, Teatro Estelar, na rua 13 de maio, 120. Fizemos o Matriarcado de Pindorama. Esse livro que fizemos aqui com vocês, né, com a editora Laços, foi o primeiro livro que é fruto desse fomento, desse projeto de fomento. Então é Matriarcado de Pindorama e Outras Imagens Manhãs, né? Tem o texto Matriarcado de Pindorama, são os textos meus. Perfeito. Invasores de Sistemas e Branco sobre Branco, que é um texto inédito, e um manifesto de dramaturgia de voz feminina. E na continuidade dessa pesquisa, agora em 2020, nós conseguimos acessar pela segunda vez a Lei de Fomento ao Teatro, e estamos dando continuidade a essa nossa investigação com o Matriarcado América, que é esse livro que agora a gente lança aqui. Perfeito. Agora é muito importante falar que o texto do Matriarcado América ele tem apoio do PROAC, né? Que a criação desse texto que é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Deixa eu te levar uma dúvida. Desde quando você iniciou, você preferiu mais a parte drama, assim, um clima assim mais diferenciado do que comédia, essas coisas assim, né? Você chegou a atuar também, né, nessas partes? Na verdade, eu escrevo, né, num gênero que eu chamo de tragicomédia. Certo. Né? Então não é o dramático, a gente mistura muito linguagens na Estelar de Teatro. Então a gente, né, tem um diretor que a gente gosta muito, né, que é o Grotowski, que ele fala assim, olha, numa boa cena, né, eu não vou lembrar exatamente a citação, mas assim, você tocar o sagrado e cair por terra imediatamente. Então a gente gosta muito desse trânsito entre diferentes linguagens. Então nas nossas peças é muito comum uma parte, né, performativa, uma comédia, uma parte mais cômica, uma parte musical, uma parte mais intensa, né? Então a gente transita entre, inclusive a nossa dramaturgia, né, de cena, ela nunca é pensada em termos de enredo, mas sim em termos de composição de várias linguagens. Legal. E alguma vez você bebeu da fonte de Shakespeare, essas coisas? Eu adoro Shakespeare, com certeza, eu adoro, eu leio muitos, né? Não tem como, são grandes referências, né? De dramaturgia, Chekhov também, uma grande referência, mas
Kendi, nesses últimos tempos eu venho buscando ler muitas mulheres. Né? Mulheres escritoras. O olhar é diferente, né? E não só o olhar, é porque é a maneira... Novos temas entram em jogo, aquilo que muitas vezes a gente não tinha linguagem para dizer, né? Novos olhares entram em jogo, mas também uma nova forma de falar. Porque me interessa isso no que essas autoras femininas estão trazendo. Não só novos temas, mas também como isso implica numa mudança de linguagem. Né? Que tipo de linguagem aparece? Então eu estou pesquisando muito, estou lendo muito, especialmente as autoras latino-americanas. Ok. E você tem resquícios daquela época que era proibido a mulher fazer qualquer coisa, e aí a flora dessas pessoas que têm hoje mais de 40, 50 anos, coisas que eram proibidas na época que voltam para o cotidiano delas, assim, tornam uma peça mais com tragicomédia, ou não? Bom, eu acho que toda a nossa cultura tem resquícios disso, tanto homens quanto mulheres. Né? Acho que a gente tem resquícios gigantescos. Proibições, essas coisas assim. Mas de tudo. Isso não só afetando preconceito, as mulheres. Afetando homens e afetando mulheres. Esse sistema patriarcal que a gente fala que congrega todas as formas de dominação. Né? Eu gosto sempre de pensar, tem uma autora chamada Silvia Federici, que ela escreve um livro chamado Caliban e a Bruxa, ela fala da influência da Inquisição. Séculos e séculos doutrinando mulheres na Inquisição. Tanto pelo imaginário todo em relação à mulher, mas também feridas tremendas na sexualidade masculina, no tipo de afetividade, enfim. Então, uma das questões da Estelar de Teatro é trazer, sim, uma linguagem feminina, e para isso a gente pesquisa muito toda a questão da brasilidade, os nossos mitos. A gente bebe muito da antropofagia, né, do Oswald de Andrade, que falava a magia e a vida, e ele situava... Né, o Brasil nesse matriarcado de Pindorama, né, que seria esse Brasil antes da invasão europeia com seus valores patriarcais. Então a gente transita nesse imaginário, a gente gosta desse imaginário e busca elementos, enzimas para nos nutrir nesse imaginário sempre. Na verdade, assim, pelo que eu estou sentindo, você ter feito jornalismo ajudou bastante também, né? Sempre, né? Tudo, eu acho que cada vez mais, né, a gente sintetiza e integra diferentes informações. Porque muitas vezes você tem ideias boas, mas quando você vai escrever, já se torna uma dificuldade. Mas quando você tem aí essa parte jornalística, já estava assim, no seu sangue escrever. Eu acho que sim, acho que talvez eu sempre gostei de escrever, nesse sentido eu entendo isso no sangue, mas também sempre escrita é uma prática. Porque eu vou dizer que eu amo escrever, mas olha, eu resisto. Eu não vou sentar lá e vou escrever, eu vou fazer 1000 coisas. E eu tenho muitos colegas autores que têm essa mesma questão. Eu quero escrever, mas eu vou inventar 1000 coisas para sentar e escrever. Essa disciplina, porque a escrita é uma disciplina. É verdade. É sempre uma luta. Cada processo criativo é uma luta. E tem uma hora que abre, né? Eu adoro quando abre. Mas assim, às vezes tá tudo aqui. Né, e como eu sou da cena também, né, então eu faço muitas coisas, né, então precisa sempre achar aquela brecha boa, assim, mas eu amo a escrita e eu sou muito grata a esses projetos, especialmente a Matriarcado da América agora, esse livro, estou muito feliz com esse livro, porque e você é muito corajosa, né, não tem medo de temas, né, você vai atrás, interessante, bacana. Eu sinto que esses temas são a nossa melhor contribuição para o tempo hoje, é o que a nossa sociedade mais precisa. Né? A gente precisa de novos valores, a gente precisa de outras vozes, a gente precisa falar sobre o patriarcado, a gente precisa falar da influência da micropolítica na macropolítica. E eu acho que muitas mulheres estão tomando a voz, estão tomando a palavra para poder mexer nesses lugares e poder, porque eu acho que a nossa principal questão é o imaginário. Sim, né? A gente está vivendo uma crise, antes de mais nada, de imagens nesse país. Né? E a gente precisa de novas imagens. É verdade. Eu queria que um dia, quando pudesse, essas viagens internacionais que fez, e assim, o aprendizado e as trocas de ideia com os grandes mestres, também você pudesse relatar um livro. Legal. E pede para o Ismar também escrever também. Sim, o Ismar sabe disso, vamos deixar aqui registrado. Ele tem um livro, ele tem um mestrado incrível sobre energia no trabalho do ator, também com trabalho de muitas que ele desenvolveu na ECA, com orientação também da Beth Lopes, que também é minha orientadora. E ele precisa, né? Vamos publicar. Sim. Perfeito, vamos sim. Tá ótimo.
Maravilha. Ô, Viviane, você pode falar um pouco da sua viagem aí também, não? Sim, bom, agora eu vou fazer uma viagem que é um doutorado sanduíche, né, pela CAPES. E eu vou, uma continuidade do meu doutorado, exatamente escrevendo isso. Eu estou escrevendo sobre a cena lúdica russa. Então, tentando sintetizar esses encontros com Yuri Auschwitz, especialmente, Anatoly Vassiliev, e também todo um caminho de pesquisa bibliográfica que eu venho fazendo desse desenvolvimento da cena russa que acontece durante os anos de fechamento soviético. Um desenvolvimento muito interessante, especialmente em termos de pedagogia do ator, muito novo, né? Apesar da gente achar que conhece muito bem, por exemplo, Stanislavski, né? Que é o pai, né, da cena contemporânea, muitas pessoas ainda associam ele só a um realismo, né? E é pouco conhecido ainda o período, os últimos anos dele, o que ele vai desenvolvendo e especialmente o que os outros diretores, discípulos de discípulos, desenvolvem nesses anos. Para mim, eu estou me concentrando nesse período e como isso pode alimentar uma pedagogia teatral brasileira. Interessante. Parabéns, você tem muito conteúdo e a gente vê que o teatro está no seu sangue mesmo. Obrigada, obrigada. E estou indo para a Sorbonne agora, né, para poder ter essas novas influências, porque muito dessa cena é pensada e escrita lá, para poder trazer para cá. Porque você não tem medo de desafios, né? Quem não tem medo, né? Procuro não ter. Procuro ter bom humor, pelo menos. Sim. Pode vir o medo, mas eu procuro não me paralisar. Que bom, bacana. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas e os seus contatos. Uau, acho que uma mensagem, né? Interessante que eu sou astróloga também, viu? Opa, que bacana! Quando você voltar de viagem, vamos fazer uma entrevista falando de você como astróloga. Pode ser, que esse ano de 2021 é um ano de muita intensidade, de energias, né? Novas imagens que estão querendo vir, muita disputa entre o velho e o novo. A gente vai precisar de muita calma, né? Muita paciência e ao mesmo tempo muita ousadia. É um ano que pede bastante ousadia para que a gente possa trazer esse novo aí. Então, você me pedindo isso, eu me lembro mais do lado astróloga, né, nesse sentido. Perfeito. E vou passar meus contatos. Então, o meu Instagram é @VivianeDias3922. Vou passar o meu WhatsApp Perfeito. Também, que é o 11 99851 9094 para mapas astrais, entrevistas ou comprar os meus livros. Esse novo do PROAC agora, esse é o único que está vendo, esse daqui pelo Fomenta não está, e esse novo do PROAC é distribuição gratuita também, a não ser que tenha uma segunda edição. Perfeito, maravilha. Viviane, muito obrigado, tá? Obrigada, Kente, muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a esta fantástica e incrível, né, pessoa voltada às artes, principalmente ao teatro, e fabulosa escritora. Nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.